Ao lado de Eliane Soares, uma mulher empoderada que tem um histórico político no sertão pernambucano e agora com um projeto, pré-candidata a deputada federal. Na política, quais os cargos? Eu comecei minha vida pública em 2004, né? Quando eu fui eleita pela primeira vez prefeita. Já fui prefeita 4 mandatos, 2 sucessão. E, resumindo, essa é a minha 12ª campanha sem nenhuma derrota, todas com vitória, mas com todos os compromissos cumpridos e uma vida dedicada aí na melhoria de vida do povo da minha terra. Então, isso me fez com que a gente pudesse colocar o nosso nome à disposição, né, para que a nossa região lá, a região do sertão, eu costumo dizer que a gente tem pouco assento de sertanejo na Câmara Federal e a gente precisa ampliar essas vagas de sertanejo. Então, eu venho lá do sertão do Araripe, a gente tem uma história política construída aí junto com o povo e que não deixou a desejar, até porque uma máscara não se segura durante 21 anos, sem nenhuma derrota. Eu não venho de família tradicional política e eu também não venho de família de grande porte financeiro, mas a gente vem de família, né, que sabe prometer, sabe cumprir, e eu aprendi a fazer política conhecendo os problemas do meu povo e não só conhecendo, mas levando a solução. Então, isso nos deu a credibilidade de colocar o nosso nome à disposição para uma vaga na Câmara Federal. E a gente está aí com o nosso histórico político, né? E se Deus nos permitir a vitória, a gente vai levar o nosso exemplo que deu certo lá na nossa cidade, da política como ela deve ser feita, chegando na vida das pessoas, mas chegando a tempo, as políticas públicas chegando na vida das pessoas, chegando para resolver, né? Um município pequeno que se tornou grande em infraestrutura, mas principalmente a qualidade de vida do povo da minha terra que foi melhorada, ou seja, o povo foi inserido nesse crescimento financeiro. Então, a gente fica assim, imensamente feliz em saber que a gente está tendo a oportunidade e que a gente pode levar esse exemplo da política que faz acontecer. A política é a arte civil a quem precisa, de transformar uma região, de fazer com que exista a inclusão social de fato e de direito, aonde o pequeno possa sentar na mesa, na mesma mesa do grande, ou seja, que a gente possa andar de igual para igual. Então, a gente vai com esse sentimento, com esse pensamento, para que a gente possa fazer a política chegar na vida das pessoas e chegar para resolver. Como mulher, sei que teve muitos obstáculos, os obstáculos dos tempos, os obstáculos da misoginia. Quais os mais a enfrentar? E nessa pauta, com certeza, terá essa pauta lá no Congresso Nacional com as mulheres. Na verdade, quando eu entrei na vida pública, na minha cidade só existia eu, né, e apenas uma vereadora com muita dificuldade de entrar na política, mas a nossa política, ela encorajou as mulheres a entrar na política. E aí, o que foi... E com isso aconteceu que hoje, na nossa cidade, eu acho que é até histórico, né? No Pernambuco, eu acho que eu tenho certeza, a gente é o maior número de representação feminina em uma Câmara municipal, né? Das 9 vagas do Legislativo, 6 são mulheres, com 2 suplentes ainda, né? Então, assim, a gente encorajou as mulheres a entrar na política e a gente fez um trabalho de excelência e o povo bateu palma e o povo lá na nossa terra, ele realmente gosta de votar em mulher. Confia. É um exemplo que pode ser seguido. Eu acho que a gente tem pouco espaço de mulheres na política. E eu falo isso, mas para mim, homens e mulheres, nós somos todos igual. O que a gente precisa é de oportunidade, né? Então, eu nunca me senti inferior e nem superior a ninguém. Eu sempre olhei de igual para igual. E por eu não vir de família tradicional política, eu tive que construir a minha própria história. Então, isso me deu a coragem, a determinação de não ter medo, ou seja, medo não faz parte da minha vida pública. Hoje, o seu projeto político tem a família também, que é uma rede de proteção. Com certeza, a família é muito importante, né? A gente precisa
né, ampliar esses laços familiares, a gente precisa fortalecer a família para participar da política. E a família é a nossa base. Se você estiver bem com a família, você está bem com o seu público, você está bem na política. E é tudo isso. Eu acho que o dia. Eu acho não, eu tenho certeza, o dia tem 24 horas, né? Então, se você souber administrar, você tem tempo para a política e você também tem tempo para a família. Eu uni as duas coisas. Se você me perguntar quem é Eliane Soares política e quem é Eliane Soares que não é política, fora da política, eu sou a mesma pessoa. Por quê? Porque eu gosto da política. Eu me sinto bem na política, eu me sinto feliz quando eu sei que as minhas ações elas melhoram a vida das pessoas. E quem é político de boa fé, ele é político aqui na minha cidade, ele é político onde ele chegar. Ele é político para fazer as suas ações melhorar a vida das pessoas. Né? Então, não existe diferença entre Eliane Soares e Eliane política. Eu sou a mesma pessoa, mas eu sempre soube organizar a minha vida e eu sempre tenho tempo para a família e tenho tempo também para o meu povo. Era isso que eu ia perguntar. Como é que a senhora consegue o tempo para tudo? Eliane política, Eliane mãe, Eliane esposa, Eliane amiga. Como é que faz essa agenda? Justamente isso. Primeiro, a gente não governa sozinho. Você não chega em um mandato sozinho, você não tem uma vitória sozinho. A gente está aí nessa pré-candidatura e a gente vê aí nas nossas lideranças caminhando junto com a gente. Mas quando você está na gestão, que passa o dia da eleição para mim ela é só mais um dia. Passou, eu sou político da mesma forma, é como se a eleição fosse acontecer no dia seguinte. Mas o que é que acontece? Quando você tem uma equipe preparada, dedicada, com o mesmo objetivo de fazer a política chegar na vida das pessoas, tudo acontece na hora certa. Então, eu sempre trabalhei com equipe, com grupo, eu sempre deleguei poderes para que as pessoas pudessem fazer, né, a política chegar na vida das pessoas, porque eu sempre acreditei que ninguém governa só. Então, o meu sucesso de 11 campanhas, isso também deve à minha equipe, né, esse meu jeito de acreditar. Eu sou de acreditar, de cobrar, e eu sou de chamar para mim e dizer, vamos fazer o trabalho para as pessoas e fazer com que as pessoas não fiquem decepcionadas de ter apostado em mim, de ter votado comigo, porque ele vota comigo e eu estou lhe dando essa confiança de você assumir esse cargo e fazer o seu papel direitinho para que as pessoas não venham a se arrepender. Então, quando você faz isso, que você tem um grupo, um compromisso, você tem tempo para a família. Eu sou Eliane política, eu sou Eliane mãe, eu sou Eliane esposa, eu sou Eliane amiga do meu grupo político, amiga do povo da minha terra. Então, quando você organiza o seu tempo, você tem tempo para tudo. E você tem como ter uma vida normal. Eu tenho uma vida normal. Eu sou Eliane Soares, né, ex-prefeita durante 4 gestões, 21 anos de vida pública, mas eu tenho uma vida normal. Eu sou feliz, eu sou um ser humano como qualquer outro, que tem tristeza, que tem alegria, mas que sempre procuro viver bem. Né? E viver bem é quando você faz as suas ações chegar na vida das pessoas. A pergunta: quem conhece a Eliane, vota. E quem não conhece, para votar, tem que fazer o quê? Quem conhece a Eliane não só vota, mas ele é avalista do nosso projeto, porque ele viu o que aconteceu em Santa Cruz. Né? Ele conheceu a Santa Cruz antes de Eliane Soares e depois de Eliane Soares. E, sem sombra de dúvida, ele é avalista do nosso projeto, porque ele quer que as nossas ações, né, as nossas ideias, elas possam ser propagadas para todo o Pernambuco. E quem não conhece, que passa a conhecer, sem sombra de dúvida, ele se engaja no projeto, porque ele tem em mente que não é Eliane que precisa da política, mas é a política que precisa de pessoas como Eliane, que faz o dever de casa direitinho, né, que cumpre com seus compromissos no pós-eleição, que faz da sua vida
a vida do povo e que segue junto com o povo, realizando sonho, transformando região, fazendo com que a política chegue na vida das pessoas, porque a política é uma coisa tão boa quando ela é feita corretamente, ela muda a vida das pessoas, ela melhora a vida das pessoas. E o povo, ele precisa resgatar essa esperança. Então, quem conhece a Eliane, vote e avalie. E quem não conhece, precisa conhecer. Você pode nos acompanhar através do Instagram aí, Eliane Soares, PE. Pode ter certeza que não é uma maquiagem, ali não tem nem 40% da nossa história, até porque tudo que eu fiz, eu nunca sonhei em ser candidata a deputada federal. Hoje eu vejo que as minhas ações elas podem melhorar a vida dos pernambucanos, mas eu fiz para cumprir com o meu dever de gestora honesta, né, de realizar sonhos, de não frustrar o eleitor. Eu sou conhecida na minha cidade como a prefeita de fé, mas a prefeita de fé é a credibilidade que as pessoas têm de procurar e ser resolvido, de não envergonhar. Eu nunca fui envolvido em escândalo político, eu não tenho a fama de prometer e não cumprir, eu não tenho a fama de que não trabalha. Então, quem conhece a história de Eliane Soares, sem sombra de dúvida, ele é avalista desse grande projeto. Na rede social? A rede social é Eliane Soares, PE, e você vai conhecer aí muitos dos nossos projetos. Eu vou dizer, não 100%, mas 40% de tudo que a gente fez em uma cidade pequena que se tornou grande, mas não só em infraestrutura, mas em melhoria de vida, em crescimento financeiro. A cidade cresceu e o povo acompanhou esse crescimento. Eliane, qual, na sua gestão, a parte estruturadora que mudou a vida das pessoas? Foram muitas, né? A exemplo da agricultura, onde a gente criou o programa Aração de Terra Municipal, o programa de silagem, para que os agricultores eles pudessem conviver com a seca. A seca ela existe todo ano, mas o gestor é quem tem que procurar meios do agricultor atravessar aquele período e ele não sofrer tanto e não ficar mais pobre, né? Então a gente criou o programa de silagem, a gente criou o programa de aração de terra, a gente criou o programa de construção de barreiros. Em 8 anos, nos 2 primeiros anos, nós construímos 52 mil horas máquinas na construção de barreiros e barragens, e isso deu dignidade ao nosso povo, fez com que ele permanecesse lá no seu cantinho, na zona rural, na sua roça, criando suas famílias dignamente e tendo como sustentar suas famílias. Então, a gente também criou programas, também saímos do zero do plantio de tomate para primeiro lugar no Araripe. Não é a questão de números, mas é a certeza que a gente fortaleceu o agricultor e a gente protegeu ele, porque hoje ele não precisa ir para os grandes centros, ele tem como sustentar a sua família, viver dignamente na zona rural. Então, a gente tem uma zona rural fortalecida, com barreiros, com barragem, com programa de silagem, com programa de melhoria genética dos animais. A gente também, na saúde, a gente criou programas excepcional que mudaram realmente a vida das pessoas. Ele não precisa hoje tirar da feira para ele passar por um neurologista, ortopedista. A gente criou o Centro de Especialidades Médicas, que é bancado. Isso foi há 9 anos atrás, né? Hoje eu não sou mais gestora, mas continua lá esse grande projeto, esse grande programa que deu certo. São 19 especialidades médicas, urologista, dermatologista, ortopedista, ultrassom semanal, enfim, 19 especialidades médicas que atendem os nossos pacientes. Isso é prevenção. Por quê? Porque eu sempre acreditei na atenção básica. Eu acho que a saúde começa pela atenção básica, quando você previne. Não adianta somente ter o clínico, o clínico, mas você precisa diagnosticar o problema a tempo, para que as pessoas possam ser tratadas a tempo. Então, o nosso objetivo de criar o Centro de Especialidades Médicas, com essas 19 especialidades médicas, foi justamente para isso, para que pudesse as doenças ser descobertas a tempo, ser diagnosticadas a tempo e ser tratadas a tempo. A gente criou também, lá no nosso município, na saúde, a gente tem 100% de cobertura de PSF. Inclusive, nós temos PSF noturno, que atende com dentista, que atende com médicos, enfim, com todos os profissionais, para que ele possa trabalhar durante o dia e à noite ele ir cuidar da sua saúde.
Nós também temos o telemedicina, que é o primeiro lá no Araripe, aquelas especialidades que a gente teve dificuldade de levar para o nosso município, que não estão incluídas nessas 19. Essas 19 são presencial, né? Mas a gente tem mais 4 especialidades médicas que são atendidos através do telemedicina, né? A gente criou o programa Bolsa Universitário, que é R$ 600 que dá ao estudante, porque a faculdade é gratuita. Mas quem vai pagar o aluguel do filho da agricultora, da dona de casa, do que vive dependendo do Bolsa Família lá na capital? Quem vai pagar? Então a gente pensou nisso, né, em programa sólido, para que ele pudesse ter um futuro melhor do que o pai dele. Então é R$ 600 mensais, tem 10 anos que a gente criou esse programa, e que é um programa assim que eu fico muito feliz em saber que eu dei essa contribuição, né, para aqueles estudantes. Hoje a gente já tem médicos, engenheiros, enfermeiras, que ainda que não estejam no nosso município, porque já construíram as suas vidas onde eles estudaram e tudo, mas eles estão aí fazendo bem, tiveram a oportunidade de ter um futuro bem melhor do que o pai dele. Outra coisa, o Bolsa Universitário é de janeiro a janeiro. Afinal de contas, o aluguel ele acontece de janeiro a janeiro. Nós também implantamos o Centro de Triagem de Resíduos Sólidos, onde a gente deu dignidade aos catadores de lixo. Lixo lá no nosso município, ele não é lixo, ele é luxo. Hoje, um catador de lixo, ele fatura em média de R$ 2.000, R$ 2.500 mensal. Então, a gente construiu o galpão, com todos os equipamentos. O catador de lixo hoje ele tem todos os EPIs, ele está em um local, né, ele está em um ambiente digno do trabalho dele ter como vender, dele ter como levar o alimento para casa, dele ter como sustentar suas famílias dignamente. Afinal de contas, toda profissão é digna, né? Então a gente pensou nisso e a gente viu o quanto a gente contribuiu para a saúde, porque o lixo queimado, você sabe que aumenta os problemas respiratórios, o quanto a gente contribuiu para o meio ambiente, porque lá não existe mais lixo queimado. Então, é tudo isso, são vários e vários programas que a gente criou. A gente fez o Parque Dona Isaura, que foi uma obra estruturadora, que levou saúde, beleza, bem-estar, e lhe garanto, você precisa conhecer. Na região lá do Araripe, do Vale do São Francisco, eu não posso dizer aqui do Pajeú, porque eu não conheço todas as cidades, mas daquela região, o nosso parque é o mais bonito, é o mais completo que existe. Então, o parque não é só beleza, ele é bem-estar. Ele tirou pessoas que estavam ali deprimidas e que não saíam de casa a tempo. Então, é tudo isso que a gente fez. A gente quer levar o nosso exemplo para as cidades pernambucanas, mas a gente quer aprender com os municípios, com o povo pernambucano, quer conhecer as demandas, porque compromisso a gente tem. A gente conhece o problema e depois a gente vem com a solução. Eliane, você é do Araripe, mas está com o pé no Pajeú. Pois é, na verdade, eu sou candidata de todo o Pernambuco, né? Então, assim, a nossa história, se ela for conhecida aqui no Pajeú, pode ter certeza que o povo vai votar. Eu não sou política por ser política, por vaidade, por status. Eu sou política porque eu gosto de ver as minhas ações melhorar a vida das pessoas. Então, a política é isso. A política ficou para quem gosta, para quem se dedica, né? Para quem se sente bem, né? Entrar na política e saber que você melhorou a vida de um povo. Então, aqui na região do Pajeú, a gente tem o apoio aí de Adelmo Moura, ex-prefeito durante 5 mandatos, essa figura importante na política. A gente sabe da sua dedicação à cidade de Itapetim, né? O quanto Itapetim cresceu, se desenvolveu com a Adelmo à frente da gestão. E a gente conta também com o apoio da prefeita Aline, que está dando aí continuação a esse grande legado, esse grande trabalho aí do ex-prefeito Adelmo. A gente também conta com o apoio do ex-deputado Gonzaga Patriota, que passou aí uma vida dedicada ao povo pernambucano e, por que não dizer, ao povo brasileiro, não é verdade? Então é isso, e a gente fica assim imensamente feliz de saber que essas pessoas que estão aí prestando, que prestaram o serviço, né, à população e que continuam prestando esse serviço através da prefeita Aline, que eles apostam no nosso projeto, caminham junto e, sem sombra de dúvida, a gente vai caminhar junto aí durante longos anos, né, para que a gente possa fortalecer ainda mais
as políticas públicas aí da cidade de Itapetim, e por que não dizer aqui da região aqui do Pajeú? É isso. Quem é político do bem, político porque gosta, ele é político aonde ele chega. A palavra bonita é ênfase, né? Mas dizer com raiva, como a menina disse ali. Um recado para o Pajeú e para Pernambuco. Para que todos os pernambucanos e todas as pernambucanas, antes dele ir à urna, ele conheça a história do político que ele está votando. Que ele não pegue um papel no chão. Quando a gente diz um papel no chão, para ele não votar por votar, votar em qualquer um, votar sem conhecer a história. Que ele possa conhecer o passado, né, a história do político, se realmente ele é político por vaidade, por status, ou ele é político para servir, para fazer as suas ações chegar na vida das pessoas. Se ele tem um passado que não envergonha o povo. Que aí a gente vai ver que a política vai acontecer de fato e de direito na vida das pessoas quando as pessoas procurar escolher melhor os seus representantes. Porque a política é uma coisa boa quando ela é feita corretamente, é feita por quem gosta, por quem é honesto, por quem se dedica em melhorar a vida das pessoas. Sem sombra de dúvida, todo mundo ganha. Quem conhece a Eliane? Sem sombra de dúvida, quem conhece a história da Eliane, ele não só vota, mas ele é avalista desse projeto, que não é meu, mas é do povo pernambucano. @ Eliane Soares, PE.